Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre você. Será que você está se conectando com quem realmente você é? Será que a sua vida está valendo a pena? Será que está fazendo sentido estar aqui, né, nesta vida onde você precisa se comunicar com as pessoas, precisa se expressar, precisa ter experiência? Será que está fazendo sentido os resultados que você vem conseguindo? Então, eu quero falar sobre isso hoje porque é muito interessante entender como a gente faz para melhorar a nossa vida em todos os sentidos, para que assim a gente melhore também a vida do outro. É tão bonito quando nós olhamos para a nossa vida e a gente vê sentido na vida. É muito legal quando a gente entende o que nós estamos fazendo. E eu vejo por aí pessoas desconectadas. Então, eu quero te ensinar a se conectar com você mesmo, com a sua vida, com a sua parte divina, a sua divindade e também com os outros, porque se uma pessoa se conecta somente com uma dessas partes, vai ficar algo faltando, fica incompleto. Então vamos supor uma pessoa que tem toda a espiritualidade, né, tem toda essa conexão com a espiritualidade, mas ela é uma pessoa que não se relaciona bem com os outros, não vale a pena, não faz sentido. Ou a pessoa que se relaciona muito bem com os outros, mas é fútil, vai até só a segunda página, não se conecta de verdade. E muitas vezes a pessoa, ela se relaciona bem até com a espiritualidade, se relaciona bem com os outros, mas ela não se relaciona bem com ela mesma, ela está desconectada dela mesma. Então, gente, o que faz uma pessoa, né, chegar nesse ponto dessa desconexão? Uma pessoa, ela precisa entender o seguinte, que quando ela passar a acreditar, quando você passar a acreditar que você tem valor, quando você passar a acreditar que é realmente uma pessoa importante, quando você passar a acreditar que tem que fazer sentido, você se coloca na sua força. Agora, uma pessoa não se coloca na força dela quando ela está desacreditada dela mesma. Quando uma pessoa não consegue se conectar com ela mesma. E se a pessoa não conecta com ela mesma, ela não consegue passar essa ideia de que ela é uma pessoa valorosa, de que ela vale a pena, de que as coisas podem ser do jeito que ela imagina, porque ela não acredita nem nela mesma. E é nisso muito que eu trabalho muito nisso com as pessoas, principalmente lá nos grupos, onde eu conecto a pessoa aos valores reais dela. E qual é o seu valor real? Você já parou para pensar o que você está fazendo aqui, o que você tem que fazer, para onde você está indo? Gente, olha, o sentido da vida é muito interessante. O sentido da vida principal é a gente evoluir. E a gente, para evoluir, nós precisamos nos relacionar. Para nos relacionarmos bem a ponto de termos um resultado bom, prazeroso para mim, para o outro, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E quando a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela tenta. E ela tenta de qualquer jeito e ela não chega em lugar nenhum. Então, olha só. Uma pessoa que não consegue acreditar que tem valor, ela realmente não consegue resultados na vida. Uma pessoa que se desconectou, né, desse valor, porque desconectaram ela, então eu vou dar um exemplo, na sua infância talvez tenham falado coisas para você que foram dolorosas, que fizeram você acreditar que você não pode, fizeram você acreditar que você não deve, fizeram você acreditar que é difícil. Quando a pessoa passou a acreditar nisso, a pessoa se desconectou. E o que faz a pessoa se conectar de novo? Ela precisa se ligar, literalmente, a quem ela é. E é dessa conexão que eu falo. Quando você se liga a quem você é, você começa a se dar valor, você começa a entender as suas bases realmente, e você começa a entender o que você precisa ainda aprender para ter os resultados que você deseja. Então, a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela para de se sabotar, ela entende por que ela faz as coisas, ela entende por que ela não consegue, e quando a pessoa entende, ela consegue, olhando para aquilo, mexer naquilo que ainda não está bom. E é esse o ponto. Quando você não entende o que você tem que fazer, você não mexe na coisa certa. E quando você não faz isso, você está desconectado, você não consegue o resultado que você realmente precisa. Então, olha só, a pessoa, ela não acredita, né,
quando ela não acredita que ela tem esse valor, ela não consegue ir além. Ela se sente insegura. Então, uma pessoa que é insegura, ela acredita que ela não tem valor, ela acredita que o outro tem mais valor que ela. Então, ela fica o tempo todo pautada no que os outros vão pensar. A pessoa fica todo o tempo pensando naquilo que o outro está pensando sobre ela. A pessoa fica o tempo todo conectada com algo que ela acreditou que ela tem que fazer e ser para o outro, para que o outro dê esse aval para ela, para que ela receba esse aplauso do outro, receba essa permissão. Então, é tão interessante, gente. Nós precisamos aprender a governar nós mesmos. Se a gente não aprender a governar nós mesmos, a gente não vai conseguir ajudar o mundo, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas, a gente não vai conseguir ajudar a pessoa que está do nosso lado, os nossos filhos, os nossos parentes. Agora, o que faz, né, isso acontecer? Como faz? É como se você saísse da sua rota. O que faz você voltar para a sua rota? Justamente essa conexão com você mesmo. E é aí que eu trabalho, lá nos grupos. Eu tenho uma oficina que chama Quebra de Paradigmas, onde eu trabalho em grupo com pessoas, onde nós tiramos todos os medos. Eu tiro os medos das pessoas através das minhas técnicas. E quando eu falo nós, é um trabalho em conjunto, porque você vai ver que tem muita gente que está no mesmo barco que você, que foi desacreditado. Teve muita gente ali que me falou: nossa, meu pai falava tal coisa para mim, minha mãe, aquelas coisas que eu passei, os bullying, toda essa sua história desde quando você era criança te desconectou, tirou a sua força, fez você acreditar que você não pode, fez você acreditar que você não tem valor, que você é fraco, que não é possível, que você não deve. Então, esses medos de ser, né, a gente tira. E a gente faz isso num trabalho em conjunto lindo, gente. As oficinas estão funcionando de uma forma linda. Então, olha só, quando você se conectar novamente com você vai ter força para olhar para quem você se tornou. Quando uma pessoa olha para quem ela se tornou, sem medos, sem julgamentos, ela entende exatamente o que está faltando para ela chegar onde ela deseja. Isso inclui principalmente o ponto onde ela entende o que ela não aprendeu, e muitas vezes a pessoa, ela só de entender isso, ela já se conecta um pouco mais com ela, porque ela passa a entender que na verdade ela não é burra ou inferior, ela só não teve todo o respaldo para ter este aprendizado. Então, por exemplo, ela acabou acreditando que ela não tem valor, mas aí ela olha e ela entende que ela acreditou que ela não teve valor, porque a pessoa que criou ela não tinha valor próprio também. Então, o que a pessoa passou? Uma desvalorização. E aí, quando a gente começa a entender a nossa história, a gente olha para a nossa biografia em conjunto, gente, é delicioso. Então, eu convido você a vir fazer parte das nossas oficinas. Essa oficina, a gente chama Oficina de Quebra de Paradigmas. Eu trabalho com todos os medos. Medo de ser você, né, de se apresentar para o mundo, medo de se conectar com as pessoas, medo de fazer acontecer, de dar aquele passo maior. Sabe aquele passo maior? Porque as pessoas, na verdade, elas sabem que elas deveriam fazer alguma coisa muito diferente, que elas deveriam, às vezes, até mudar radicalmente, mas e o medo? E o medo de soltar o que tá ruim? É melhor ruim, né? As pessoas se acostumam com aquilo que é ruim, ao invés de pegar uma coisa que é diferente, porque aquilo que é ruim, na verdade, ficou confortável porque a pessoa se acostumou com aquilo. Então, ela prefere ter aquilo porque ela acredita, como ela não tem valor próprio, como ela não acredita que ela tem esse poder, ela acredita que é melhor aquilo do que nada. Então a pessoa está acreditando que tem nada além daquilo, que ela não merece mais nada além daquilo. Então esse é um medo de ser. Eu tiro isso através do meu método. Eu tenho um método que chama-se método Long. A gente lá em conjunto faz um trabalho de hipnose e programação neurolinguística, que é fantástico, onde eu faço as pessoas passarem a acreditar somente nelas. E, gente, não é só acreditar daquela forma positiva, onde a pessoa passa a pensar assim: eu sou maravilhosa e eu me amo, mas ela não se enxerga a ponto de entender onde está ali as falhas, o que faltou, o que ela tem que buscar. Não, a gente vai olhar de verdade para entender o que você tem que fazer. Eu vou ensinar você a se comunicar com o outro. Eu vou ensinar você a entender até onde você vai no nível emocional do outro, como que você faz para olhar para a sua vida, e você vai ter um grande
sucesso a partir daí, porque quando você se conecta com você, você passa a ter a sensação de que você também merece. E com esta sensação, a pessoa para de se sabotar, com essa sensação a pessoa vai para a vida dela, com essa sensação a pessoa realmente consegue dar passos largos para frente sem voltar para trás. Então, convido você a fazer parte dessas nossas oficinas, todas as quintas, das 19 às 21, ou aos sábados, das 15 às 17. Então, são por 2 horas ali, porque é um trabalho em grupo, vale super a pena, é um super investimento que vale realmente a pena e é acessível para todo mundo. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Você pode fazer dessa forma nas oficinas, ou você, se preferir, você pode fazer de forma particular comigo, aí é só a Cristina e você. Então, escolhe aí o jeito que você prefere, fala lá com o Michel, meu assistente, que ele vai te explicar como que funciona. Nós temos outras oficinas também lá no espaço. Às quartas-feiras nós temos a oficina de constelação, nós temos inclusive no próximo sábado constelação lá com o Jorge, com a Eva, não sou eu, tá, gente? Mas assim, são pessoas muito especiais que são muito boas no que fazem. Então, olha só, é preciso governar a nós mesmos, né? Nós precisamos aprender a nos governar. Se uma pessoa não domina os pensamentos, olha que interessante, isso gera sentimentos errados. E uma pessoa que é insegura, que tem medos, ela não consegue dominar os pensamentos. Então, o que eu faço com essas pessoas? Ali nos grupos, eu vou observando os medos, vou anotando. Então, eu faço ali um geral, né, daqueles medos. A maioria são comuns, né? Mas se tem alguma pessoa com medo muito específico, eu anoto. Então, e aí, depois no exercício, eu vou ensinar muitas coisas ali, a gente vai bater um papo bem gostoso, a gente vai olhar para as biografias, olhar para as histórias de vida. Gente, isso é tão rico, é tão interessante como as pessoas se conectam, você vai ganhar amigos, enfim. E aí, eu vou fazer o exercício. O exercício, eu faço ali durante todo o processo, os exercícios, é mais de um exercício. E o que acontece? As pessoas vão se desconectar dos medos. A pessoa se desconecta porque o medo é uma memória emocional. Então, por exemplo, você teve uma experiência na vida que foi ruim. Então, falaram pra você sofreu um bullying, por exemplo. Às vezes o bullying dos próprios pais, né, que é muito comum. Ou você simplesmente herdou um sentimento que não é seu, sua mãe era medrosa, seu pai era medroso e você herdou aquilo. Então, o que acontece? Eu vou desconectar você dessa memória emocional. As nossas memórias emocionais, elas ficam gravadas como um programa de computador, como se fosse um programa de computador, né? Só que fica no nosso cérebro, lá na nossa mente. E aí, o que acontece? Como aquilo tá ali, tem o tempo todo rodando, porque você pensa nos medos que foram gerados a partir daquilo, você começa a pensar que você não tem valor, você começa a pensar que é difícil, você continua, né, na verdade, pensando em coisas que não funcionam na sua vida, você tá gerando o tempo todo os mesmos sentimentos. Quando você gera o mesmo sentimento, você só consegue, através daquele sentimento, ir para um determinado comportamento. Então, você fica preso ao mesmo comportamento, ao mais do mesmo. Eu sempre falo aqui nos meus programas, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, que nós temos 95% do nosso comportamento automatizado, ou seja, você não pensa para fazer. Você faz as mesmas coisas, estaciona no mesmo lugar, come a mesma coisa, fala com as mesmas pessoas, faz os mesmos gestos, veste as mesmas roupas do guarda-roupa, geralmente 10%, o resto fica ali. Por quê? Porque tá no automático. Então, mais do mesmo vai continuar gerando o mesmo resultado. Então, as pessoas chegam com os medos delas e eu anoto, tiro esses medos, a pessoa volta e fala, olha, eu não sei o que você fez, eu sei, né, gente? Eu não sei o que você fez, mas eu não tive mais medo de falar o que eu precisava, eu não tive medo de conversar com a pessoa que eu queria conversar e nunca conversei, eu não tive medo de ir lá e tentar e mandar meu currículo para uma empresa que eu jamais acreditei que eu pudesse entrar. Coisas desse tipo acontecem, as pessoas voltam e falam, Cris, eu me sinto melhor, porque é no sentimento que eu trabalho. Então, gente, anotem aí, para participar dessas oficinas, se chama Quebra de Paradigmas, tá lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br. O long é L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Ou você pode falar diretamente com o meu assistente. O telefone é 0 operadora 11
9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Então você pode participar às quintas de noite ou aos sábados à tarde das oficinas, que é uma terapia em grupo, onde eu vou tirar os medos. A gente trabalha com todos os medos de todas as naturezas. Eu tiro o medo de ser, medo de fazer, medo de coisas concretas, né? Os medos principais que as pessoas têm. Ou você pode fazer isso de forma particular comigo, aí você fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar o que você, né, o que é melhor para você, o que você prefere. Então, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Então, gente, quando a gente repete os mesmos comportamentos, por trás dessa repetição de comportamento tem os mesmos sentimentos. E uma pessoa tem o mesmo sentimento porque ela está conectada emocionalmente àquilo que aconteceu. Então, ela acredita que ela é daquele jeito. Quando eu desconecto, desmantelo essa memória, a pessoa fica neutra em relação àquilo que aconteceu. Por isso que ela muda. E aí, eu conecto a pessoa ao futuro dela. Eu trabalho muito com o futuro, é possível prever o futuro criando ele. E a gente faz isso o tempo todo lá no consultório. E aí a pessoa para de ter o mesmo comportamento, ela ganha uma força para atuar na vida. Atuar de forma diferente, desde de se vestir diferente, a falar diferente, ter atitudes diferentes, ir a lugares diferentes, e a pessoa muda. Então, ela volta ao equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio emocional, a pessoa consegue, né? Com essa reconexão com ela mesma. Porque uma criança, quando ela nasce aqui, né, no mundo, ela vem como um papel em branco, e aí é colocado naquele papel, às vezes, na maioria das vezes, muitas ideias erradas. E aí a criança se desconecta, você cresce desconectado. E você precisa se conectar com a sua vida, com os seus valores, com aquilo que realmente é importante para você. A gente precisa rever isso. Então, quando a pessoa volta para esse equilíbrio emocional, tudo muda de verdade. Então, as coisas que a pessoa não consegue estão todas ligadas a uma ideia que ela tem a respeito de ela não conseguir. Então, vou falar de outra forma. O que você não conseguiu na sua vida até agora e não aconteceu porque você, lá no fundo, você acredita que você não tem valor para conseguir aquilo, que você não é a pessoa certa, que é difícil. Para pensar agora que você tá me ouvindo aí, você vai entender. Se você não conseguiu é porque você acredita que você não pode, que você não merece, que é difícil. Então, existe um pensamento conectado a um sentimento que leva você a ter a mesma atitude. Você não tem coragem de mudar de atitude. Quando eu tiro isso, a pessoa passa a ter coragem de mudar de atitude. Então, a gente pode fazer isso em grupo, nas oficinas, de quintas ou sábados. Você escolhe, você participa quantas vezes você quiser, né? Eu tenho ali mais ou menos, eu sempre recomendo entre 2, 3 até 10. Então, você escolhe fazer isso em grupo, é mais vantajoso financeiramente, ou você pode fazer eu e você, aí vai mais rápido, onde vai ser só você e eu. Então, anotem aí, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10, né? Então, gente, olha só, quando a pessoa, ela passou a entender, ela entendeu um dia de forma equivocada que ela não pode ser o que ela deseja, porque colocaram na cabeça dela que ela não tem valor, colocaram na cabeça dela que ela não pode, colocaram na sua cabeça que você não tem valor, porque você teve ali pai e mãe que talvez também não souberam conseguir as coisas. Para pensar, pensa no seu pai e na sua mãe agora, eles conseguiram conquistar as coisas que eles desejavam? Se eles não conseguiram, significa que dentro deles, eles acreditaram, ou ainda acreditam, que é difícil, que é muito complicado. E aí você, crescendo ali naquele lar, com aqueles adultos à sua volta, seu pai, sua mãe, o que aconteceu com você? Você passou a acreditar que não dá também.
Você conectou isso, você se conectou, herdou esse pensamento. Ou muitas vezes ele foi martelado na sua cabeça muitas vezes. Então, o que você precisa entender? Que você só vai conseguir aquilo que você mais deseja se você pensar e sentir diferente. Para isso precisa haver uma nova personalidade, precisa surgir aí uma nova personalidade. Um você diferente, que vai pensar diferente. Um você diferente, que vai imaginar diferente. Um você diferente, que vai ter uma coragem diferente, vai ter uma autodisciplina diferente, que vai se conectar com pessoas diferentes de antes. É isso que vai levar a sua vida a mudar, é isso que vai fazer você ter resultados diferentes de verdade. Se você pensar numa pessoa que fez uma mudança extraordinária, você vai perceber que ela mudou o comportamento dela, de uma hora para outra. Deu um clique e ela foi. É isso que eu faço. Então as pessoas voltam e falam: Cris, eu não sei o que você fez, mas eu estou me sentindo diferente. Então, por eu me sentir diferente, eu tive coragem de fazer o que eu não fazia antes, o que eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha essa coragem, eu não me achava merecedora, eu não me achava ideal para aquilo. E eu tive até uma história bem recente onde uma moça, ela queria trabalhar numa empresa e ela trabalhava antes numa empresa familiar e ela não tinha coragem de sair. E ela queria muito ir para uma multinacional e ela não tinha essa coragem. Quando a gente trabalhou, ela simplesmente, um dia, ela falou: Cris, um dia eu acordei bem tranquila, tinha uns minutos antes, peguei meu currículo e enviei, escrevi ali um recadinho para a pessoa lá, ela mandou por um site, algo assim, e deixou um recadinho junto e ela disse que ligaram para ela no outro dia e ela falou assim, ela estava tão desconectada da ideia de que ela não tinha mais valor, e ela já estava conectada que ela tinha valor, que ela nem percebeu. A mudança foi assim, tão rápida, que ela falou que ela foi chamada dias depois para uma entrevista, e ela saiu da empresa que ela estava trabalhando na hora do almoço, e disse que ia ao médico, aí ela foi lá fazer despretensiosamente a entrevista e passou. E quando ela passou, que ela se tocou, que era o sonho da vida dela, ela se tocou que era aquilo que ela mais buscava na vida e que ela não tinha observado antes, que ela teria um medo absurdo se fosse num momento anterior na vida dela. E ela simplesmente aceitou, se organizou, saiu da empresa que ela estava e hoje ela está super feliz. Por quê? Porque eu desmantelei, eu tirei a memória emocional que fazia ela acreditar que ela não tinha valor. Ela realmente acreditava que não tinha valor, tanto que ela se conformava, era uma pessoa conformada, era essa a personalidade dela, uma pessoa recatada, conformada, quietinha, ela não queria muita coisa, mas dentro dela, ela não admitia para ninguém, ela queria muita coisa diferente. Ela queria se ver como uma executiva diferente. E aí o que aconteceu? Ela foi para a vida dela dessa forma, porque a partir do momento que, através lá do meu método, eu desconectei ela da ideia de que ela não tinha valor e conectei ela a uma ideia de uma pessoa muito interessante, muito valorosa, a gente criou ali uma personagem, né, uma personalidade diferente, ela simplesmente passou a agir diferente sem perceber. Os outros perceberam mais que ela. E ela foi para a vida que ela queria. Então é isso que vai acontecer. A gente pode fazer isso nas oficinas ou de forma particular, você escolhe. As oficinas acontecem todas as quintas, das 19 às 21. Eu estou ali em Moema, ao ladinho, gente, ladinho do metrô Eucaliptus, 200 metros, super fácil de chegar, um lugar super agradável. A gente vai te receber com muito carinho. Ou aos sábados, das 15 às 17, e eu vou tirar os medos, eu vou desmantelar os seus medos, eu vou tirar as conexões erradas que você tem a respeito dos seus valores, eu vou tirar medos pessoais, se você tiver medo de agulha, medo seja do que for, a gente vai limpar isso e nós vamos olhar para a sua vida biograficamente, vamos olhar para aquilo que aconteceu em conjunto. Isso é muito legal, gente, é muito legal, as pessoas trazem assim vivências preciosíssimas que, assim, agregam muito, muito, muito. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Ou você pode ver lá no meu site, que também tem as informações, que é cristinalong.com.br. O meu site, gente, tem lá as informações sobre as consultas, tem os depoimentos, tem os livros que eu escrevi, A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores, A Lei da Atração para Crianças, Divórcio Bem-Sucedido, esses são os livros que eu escrevi aqui no Brasil.
Tem também os meus programas, eu tenho dado lá, feito as lives para terapeutas e para pessoas interessadas em se conectarem com elas mesmas todas as terças-feiras no YouTube às 20 horas. Tô no Instagram, tô no Facebook, procura aí, Cristina Long, Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Então, gente, 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E uma excelente noite para vocês. Até amanhã, às 6 da manhã, eu tô aqui de volta.